Graça e paz, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Como estão vocês? Todo mundo está bem aí na sua casa? Nós estamos aqui dando continuidade à nossa série de vídeos, baseado no livro de Neemias, certo? Então nós já estivemos falando sobre conhecimento, falando sobre a oração, e agora nós vamos ver mais uma atitude tomada por Neemias diante do conhecimento que ele foi passado, do conhecimento adquirido. Veja só, no capítulo 1, no versículo 4, finalzinho do versículo, nós já lemos, mas eu vou reler, diz assim: "E esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus." Entende? Há certas batalhas que exigem um esforço a mais de cada um de nós, tá? Neemias, ele passou por algumas delas, mas de maneira sábia, ele acrescentou o jejum às suas orações. Nós vimos que ele orou, A primeira atitude que ele teve foi orar, mas ele também sentiu a necessidade de jejuar. Então, você consegue compreender o que acontece, quando nós jejuamos, quando nós fazemos orações perseverantes e colocamos diante de Deus, nos colocamos diante de Deus com um jejum sincero? Olha só, quando nós tomamos essa atitude, nós nos tornamos invencíveis no reino espiritual. Você entende, meus irmãos? Então, diante das batalhas diárias, das dificuldades diárias, muitas vezes é preciso que nós tomemos essa postura de oração e de jejum sincero diante de Deus. Orações perseverantes e jejum sincero diante do Senhor, tá? Aí Deus nos vai fazer superar os obstáculos, Nenhum obstáculo vai ser capaz de te parar, tá? E isso nos faz avançar no nosso relacionamento com Deus. Entende, meus irmãos? Nós vamos estar buscando mais a palavra de Deus, ou estar mais perto de Deus através da atitude da oração e do jejum, tá? Os nossos objetivos, eles serão alcançados se assim o fizermos. Olha só, nós temos exemplos, vários exemplos na palavra de Deus, sobre a necessidade do jejum. O próprio Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, mas quando esteve na forma humana, na forma de homem, ele jejuou. Diz a palavra do Senhor que ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Essa atitude do Senhor Jesus, ela deve servir para nós como um incentivo para também nos colocarmos diante de Deus. Jesus ia orar e jejuava, Jejuava. E nós também precisamos tomar essa atitude, tá? E essa atitude do Senhor Jesus, ela deve ser, de fato, um dos maiores incentivos para cada um de nós. Você tem esse hábito, essa prática? Essa deve ser uma prática comum a nós cristãos. A oração, o jejum, tá certo, meus irmãos? E no Antigo Testamento também nós vemos exemplo de homens e mulheres de Deus que estiveram renovando a sua aliança com Deus, através da oração, tá? Então, veja só, no Antigo Testamento, Moisés, ele orou 40 dias, tá? Antes da renovação da aliança. Deixa eu ler aqui, Êxodo 34, 28, que diz assim: "Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas da aliança os 10 mandamentos." Veja só, antes, de receber de Deus as tábuas dos 10 mandamentos, Moisés, ele orou a Deus ali e jejuou durante 40 dias e 40 noites. Então, meus irmãos, a
o jejum faz parte da história do povo de Israel, e nós, como servos de Deus, também essa prática deve fazer parte da nossa história. O jejum, nós vemos que precederam vários milagres na história de Israel, tá? E não somente o Senhor Jesus, não somente Moisés, ele jejuou, mas vemos o Neemias, né? Neemias aí na atitude da oração e do jejum. Nós vimos também o rei Josafá, né? Jejuando, a rainha Esther, o sacerdote Esdra também jejuaram, tá? Pelo povo, né? E ambos tiveram êxito, ou seja, alcançaram a vitória, tá? E nós precisamos, se queremos alcançar vitórias no mundo espiritual, alcançar vitória diante das lutas que vêm até nós, precisamos ter essa atitude sincera de oração perseverante e de jejum diante do Senhor. Então, é tempo de nos fortalecermos nas lutas. Use as armas espirituais, comece a orar mais, comece a colocar em prática o jejum diante de Deus, diante dos problemas. O jejum deve ser uma prática, irmãos, comum a cada um de nós. Cada cristão, cada crente, cada homem, cada mulher de Deus deve ter um tempo para jejuar diante de Deus, diante dos problemas, em favor daqueles que necessitam, tá? Para que Deus possa nos dar a vitória. Volto mais uma vez a falar, estamos vivendo um tempo de luta e é tempo de reagir, é tempo de reconstruir. Não deixe os trabalhos do Senhor desanimado, desamparado. Volte, fortaleça a sua fé e comece a clamar ao Senhor, comece a orar, comece a jejuar para que Deus possa nos dar a vitória. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero interceder agora por esse teu filho, essa tua filha. Se ele, ó Deus, porventura, tem dificuldade de fazer um momento de jejum, ó Deus, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo possa capacitar, que o seu Espírito Santo possa despertar, para que essa pessoa possa se apresentar diante do Senhor com jejum e oração. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.